Muito bem, meu querido, meu caro aluno, minha cara aluna. Vamos continuar aqui com o nosso curso Inteligência Artificial Aplicada à Gestão de Projetos com o PMBOK 8. No módulo 1, aqui estamos na aula 1, parte 3. Vamos falar agora sobre consolidação profissional e entrega final. Vamos falar sobre a biblioteca de prompts e uso de IA. Vamos falar sobre o checklist valida, aprofundar um pouco sobre o registro de uso de IA e artefatos do projeto. Aqui nós vamos consolidar a biblioteca pessoal, sua biblioteca pessoal, aplicar o checklist valida para uma validação um pouco mais criteriosa, registrar o uso de IA no registro de uso e entregar as primeiras versões de um business case de um termo de abertura de um projeto. Encerrando assim o módulo 1, esse primeiro conjunto de aulas, parte 1, 2 e 3, com um kit profissional completo. Muito bem, vamos lá. O nosso estudo de caso, então, é a construção de um parque de diversões que eu apelidei, que eu batizei de Fun Life Park. O curso vai utilizar esse programa como um fio condutor. Trata-se de um programa de construção de um parque de diversões e ele será o nosso ambiente seguro de prática ao longo do curso, de forma que a gente não precise expor dados sigilosos de alguma empresa, coisas assim. Algumas frentes essenciais do projeto para você ter uma ideia melhor sobre ele. Temos a infraestrutura, ou seja, uma base operacional do parque, vias de acesso, saneamento, energia e sistemas de segurança. Temos também uma grande frente de sistemas com bilhetagem, acessos, controle de filas e segurança digital. E temos a montanha-russa como uma atração aí de alta complexidade técnica e de uma forte exigência de segurança. Então, tudo isso foi pensado junto com várias outras frentes, de acordo com a quantidade de alunos, para que a gente possa trabalhar preferencialmente em grupos. Mas como aqui estamos em uma versão gravada, você vai ter a possibilidade de executar isso sozinho, simulando situações, e esse conteúdo foi então adaptado para que você consiga aplicá-lo também simulando como se você estivesse atuando dentro de um grande programa. Cada frente, então, cada projeto exige um raciocínio gerencial diferente. Por isso, esse case acaba sendo muito útil para que a gente possa comparar abordagens, riscos e decisões diferentes, dependendo das características específicas de cada projeto, de cada frente. Vamos começar com uma primeira atividade prática. Você vai escolher um projeto para o seu trabalho, tá? Todas as atividades deste módulo vão ser executadas de acordo com essa escolha. Então, nós temos aqui diversos projetos, perdão, no programa que você vai poder, a partir do módulo 2 escolher algum deles. Eu vou deixar aqui, vou utilizar durante esta aula um deles, vou deixar disponível um documento para você poder testar, mas depois, se você resolver adquirir o curso, você vai poder escolher um programa, um projeto diferente. Você também pode aplicar o seu próprio projeto real durante o curso. Então, vou sugerir a você também que escolha um projeto pessoal, desde que você utilize dados autorizados. Então é importante você ou utilizar dados autorizados ou anonimizar os dados ou usar algo que não seja confidencial. Vamos utilizar um primeiro prompt base aqui para o diagnóstico. Então, o papel que nós vamos dar nesse prompt para a IA é para ela atuar como um consultor sênior de gerenciamento de projetos. Referências e contexto. Estou iniciando a análise de um projeto dentro do programa Fun Life Park. Projeto escolhido, aí você vai escolher o projeto, daqui a pouco nós já vamos escolher o primeiro. Objetivo da interação: entender o contexto inicial, a oportunidade, os principais stakeholders, possíveis benefícios, restrições, riscos iniciais e perguntas críticas para aprofundamento. Julgamento esperado, implícito, ou seja, uma análise estruturada por dimensões, com hipóteses, lacunas e perguntas críticas. Não gere descrição genérica. Entradas, dados e restrições, você deve seguir as diretrizes do business case do projeto, detalhadas no arquivo anexo. Na verdade, eu vou anexar o arquivo do projeto e o arquivo do programa também. Os dois vão ser anexados. Já vamos adaptar esse prompt para isso. Tipo de saída: uma tabela com dimensão analisada, hipótese inicial, informações necessárias, riscos e premissas e perguntas para validação. Observações de validação: não invente dados específicos. Quando faltar informação,
identifique claramente o que é uma lacuna. Então vamos copiar este prompt completo aqui. Vou dar aqui um Ctrl C e nós vamos executá-lo dentro de uma nova conversa aqui no chat GPT. Então vou criar uma conversa nova, Ctrl V, copiei. Vamos primeiro adaptar então. Vou colocar, atue como consultor sem gerenciamento de projetos com mais de 25 anos de experiência em construção de parques de diversão no Brasil, para te mostrar que você pode adaptar o prompt do jeito que você quiser. Então, estou colocando um papel mais específico para ele. Referências e contexto. Estou iniciando a análise de um projeto dentro do programa Fun Life Park. Projeto escolhido. Eu vou escolher aqui um projeto que é o P05, que é o projeto Atrações, Equipamentos, que mais? E Segurança Técnica, tá? Temos vários projetos aí. Depois nós vamos anexar o arquivo aqui para ele. Objetivo entender o contexto, já lemos isso, julgamento esperado e implícito. Podemos até tirar, por exemplo, esses parênteses aqui que foram colocados, ok? Que está dentro da sintaxe do prompt. Em traço, deve seguir as diretrizes do business case do projeto, detalhadas no arquivo do business case do programa. Vou colocar do programa e do projeto. Dos business cases, né? Vou ter que colocar dos business cases do programa e do projeto detalhadas nos arquivos anexos. Vamos só dar mais uma checada se nós precisamos adaptar mais alguma coisa. Tabela, tipo de saída, tabela com dimensão, observação não invente dados. Ok, está ok já. Então eu vou copiar primeiro o business case do programa todo que você tem disponível aí nos links abaixo aí no ambiente, abaixo do vídeo. Depois você pode fazer o download e executar se você quiser. E vou copiar também um business case bem simplificado do projeto, que é proposital, ok? Para que a gente tenha uma possibilidade de mostrar como que a inteligência artificial pode lhe mostrar lacunas de informações. Então eu criei esse documento base aqui, muito simplificado mesmo. Você vai poder checar isso na hora que você abrir esse arquivo, quando você fizer o download dele, se é que você já não fez. Se quiser parar o vídeo agora e fazer o download, fique à vontade. Então, muito bem, vamos lá. Vou executar aqui então. Então, agora, este prompt, ele tem o quê? Ele tem as informações do programa todo, da construção do programa, do parque, do Fun Life Park, e tem também as informações específicas de um dos projetos. Então, como eu disse, durante o curso você vai poder executar, escolher qualquer um desses projetos e executar e depois comparar com os resultados dos demais que eu gradualmente, durante o curso, eu vou disponibilizando para você todas essas informações. Vamos deixar ele executando? Ah, não, ele já deu a resposta aqui. Muito bom. Eu ia sugerir que nós mudássemos para lá, mas leitura executiva inicial. O P5, atrações e equipamento, deve ser tratado como um projeto de alta criticidade, pois atrações são simultaneamente um dos principais geradores de valor percebido e uma das maiores fontes de exposição técnica, financeira, operacional, reputacional e de segurança. O business case específico prevê como resultados iniciais o portfólio de atrações, requisitos técnicos e funcionais, etc. Há uma inconsistência que precisa ser resolvida imediatamente. No business case do programa, o componente equivalente aparece como projeto 4, atrações, equipamentos e áreas temáticas. No documento específico aparece como P5, atrações, equipamentos e segurança técnica. Algumas coisas eu deixei propositalmente diferente para que a IA pudesse nos apontar, tá bom? Embora os objetivos sejam compatíveis, código, nome oficial e fronteiras de responsabilidade precisam ser reconciliados antes da elaboração do TAP, da IAP e da matriz de interface. Aí ele fez uma análise estruturada do contexto inicial. Ele analisou aqui algumas dimensões, né, a hipótese inicial e as informações necessárias aqui na frente. Então, novamente, se você quiser parar o vídeo, ler com calma aí, deixa eu diminuir um pouquinho aqui o zoom para você, para caber tudo numa única tela, para você poder parar o vídeo aí e ler se você quiser.
Vamos diminuir mais um pouquinho para poder caber mais uma coluna que tem ali na frente. Então tem aqui também riscos e premissas, não, tem muitas informações aqui, tá? Então você tem aqui a possibilidade de ler, mas execute. Execute aí que você vai ver, depois vai poder analisar o seu resultado. Então está aqui, ó. Tem aí uma série de dimensões analisadas. Então vejam a riqueza, a quantidade de informações que ele forneceu aqui fazendo esta análise inicial. Olha, tem vários itens, stakeholders que devem ser priorizados, questões críticas que antecedem qualquer decisão de aquisição. De novo, se você executar numa versão gratuita, provavelmente você não vai ter um resultado tão consistente assim, com tantos detalhes como eu tive. Então, o business case inicial, ele responde a uma pergunta essencial: por que este projeto merece existir? Ele conecta um problema, uma oportunidade, um investimento, benefícios, riscos e valor esperado. Tem uma justificativa, qual a situação que justifica o projeto, o investimento, quais recursos serão necessários, qual o valor que será gerado, quais os benefícios, riscos, o que pode comprometer o resultado. Então, nesse modo, nós vamos criar uma primeira versão. Ela não precisa estar perfeita, ela precisa revelar valor, riscos, premissas e lacunas. Então, prompt base aqui para o business case. Verifique se está no formato projeto e o ajuste se necessário. Consulte o material da aula anterior. Então, tem aqui um prompt. Eu não vou ficar lendo esse prompt, se você quiser parar o vídeo e ler antes, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou usar aquele GPT que eu lhe apresentei na aula passada, que é o GPT aqui do Easy Prompt Creator, né? Da criação de prompts, para que você possa criar então esse prompt executivo, para que você consiga criar esse prompt no método que nós desejamos. Então vamos procurar aqui o prompt, você já tem o link desse GPT, para que a gente possa copiar este prompt lá e possamos utilizá-lo então. Então eu vou aqui colocar, estou aqui na minha conta corporativa, não vou conseguir. Então vamos pegar aqui diretamente com o link. Já vou achá-lo aqui para que possamos utilizar. Deixa eu pegar, eu tenho ele em uma outra janela aqui. Espera só um pouquinho. Pronto, agora nós temos aqui o Easy Prompt Creator. Vamos iniciar um chat com ele. Então eu já tenho o prompt que nós queremos melhorar aqui. Eu vou colocar para ele: por favor, transforme este prompt a seguir para o método projeto. E vou dar um Ctrl V aqui daquele prompt, tá bom? Então temos aqui o prompt, por favor, transforme. Atue como um consultor sênior, etc. Vamos executar. Ele vai criar, então, é uma forma que você tem de pegar um prompt qualquer e colocar no método projeto utilizando esse GPT que eu lhe forneci. Vamos copiá-lo aqui primeiro e nós já analisamos ele executando em uma outra janela. Se eu quiser, eu posso até executar aqui mesmo, né? Então aqui eu vou, pode-se adaptar esse prompt? Não, aqui ele deu as variações, né? Duas variações. Deixa eu ver aqui até onde que é o primeiro formato. É até aqui. Pronto. Porque essas escolhas, ele deu uma justificativa, duas variações alternativas. Ele deu variações aqui que ele está programado para fazer dessa forma, se a pessoa não quiser utilizar o método projeto, ok? Aproveitando para mostrar para você aqui que você pode utilizar também gratuitamente o módulo do AI Framework, AI Sblock Framework, um ecossistema que você tem aqui também o primeiro módulo gratuito. Então aqui você também consegue conhecer toda a primeira parte aqui, todos os primeiros capítulos do manual, que você vai ter acesso aqui no curso gratuitamente também, mas que você pode acessar através do ecossistema, que lá tem alguns vídeos explicativos, então tem um detalhamento para você se aprofundar e entender melhor o framework. Tem o link aí no material, fique à vontade se você quiser utilizar. Mas vamos pegar agora o nosso prompt que nós criamos lá. Copiei, vou executar agora, né? Então, o que que eu quero fazer? Atue como consultor sênior, estou estruturando a primeira versão do business case, do projeto, tal, do programa Fun Life Park. Primeiro projeto. Na verdade, eu vou fazer o seguinte: nós temos já uma conversa aqui do nosso
projeto, certo? Então, eu vou executar já dentro da conversa do nosso projeto para que a gente possa trabalhar já com as referências que nós utilizamos. Então, nós temos aqui transformando o método, análise do projeto P5. É este aqui. Então, foi esse aqui que nós executamos. E eu vou adaptar, então, já no método projeto para que ele execute. Estou como um consultor sênior, construção de business case, adote a abordagem. Referência. Estou estruturando a primeira versão do business case do projeto deste chat. Eu vou colocar, porque eu já estou dentro do chat deste chat. Já é o suficiente. O objetivo desse business case é apoiar as discussões iniciais, patrocinadores, investidores e demais tomadores de decisão. Considere que esta é uma versão preliminar, na qual parte das informações ainda poderá estar incompleta ou sujeita à validação. Evite assumir dados existentes como fatos. Sempre que necessário, explicite. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para ficar melhor para você enxergar. Desde, por exemplo, explicite hipóteses adotadas e destaque informações ausentes. Objetivo da interação: desenvolver a primeira versão estruturada do business case, evidenciando tanto o potencial de geração de valor quanto os riscos, premissas, restrições e incertezas existentes, permitindo uma análise executiva inicial e identificando os principais pontos que ainda precisam ser aprofundados. Julgamento esperado. Durante a elaboração, mantenha a postura objetiva e executiva, seja transparente quanto às limitações das informações disponíveis, diferencie claramente fatos, estimativas, hipóteses e recomendações, não oculte riscos relevantes. Quando houver ausência de informações, identifique explicitamente esta coluna em vez de criar dados fictícios e priorize a qualidade da análise em detrimento da completude. Entradas, dados e restrições: utilize informações fornecidas sobre o projeto disponíveis neste chat, porque aqui nós já estamos dentro de um chat do projeto. Então, é uma recomendação que eu lhe faço também, quando você já tiver informações de um projeto, estiver evoluindo na análise, na elaboração de artefatos de um projeto, use o mesmo chat. Caso alguma informação essencial não tenha sido informada, registre a ausência, explique o impacto desta lacuna na análise e proponha quais informações deveriam ser obtidas posteriormente. Tipo de saída: produza um business case organizado com as seguintes seções. Então, tem aqui as seções sugeridas. Utilize linguagem executiva, clara, objetiva, empregando títulos e subtítulos para facilitar a leitura. Já tinha falado isso, mas aqui reforçou. Observações, validação ao final. Identifique quais partes da análise apresentam maior nível de incerteza, etc. Se quiser, pare o vídeo e leia com calma. Vamos executar. Então, agora ele vai gerar. Então, o que que nós fizemos aqui? Nós pegamos um prompt que está no material, usamos o Easy Prompt Creator para melhorar este prompt, para transformá-lo para o método projeto, e agora estamos executando dentro do chat do projeto, dentro do chat que já tinha as informações do projeto. Então, dessa forma, ele vai executar aqui. Enquanto ele está executando, opa, ele já deu a resposta aqui. Então, vamos ver. Síntese executiva: deve ser tratado como um projeto de alta criticidade, então ele melhorou um pouco, né? Está um pouco mais detalhado, só batendo o olho aqui já dá para ver. Situação identificada, né? As atrações constituem o núcleo mais visível da proposta, do valor do Fun Life Park, sua seleção. Deixa eu aumentar de novo um pouquinho aqui o zoom para você enxergar melhor. Então, tem aqui problema, oportunidade, situação identificada, hipótese central, parte da hipótese, justificativa do projeto, ou seja, a estrutura que nós pedimos. Ele trouxe aqui todo o detalhamento, valor esperado para os visitantes, valor econômico, operacional, estratégico, reputacional e institucional, benefícios esperados, manifestação esperada, possíveis indicadores e situação atual. Muito bem, tem aqui toda uma tabela de benefícios. Principais entregas, entregas explicitamente previstas, então colocou aí as entregas, entregas complementares recomendadas, então fez uma recomendação. Para permitir uma decisão executiva consistente, recomenda-se incluir. Então, tem aqui uma série de recomendações. Estimativas ou informações financeiras disponíveis. Então, tem aqui uma situação atual. Também não estão disponíveis. Ele colocou aqui o que ele percebeu como lacuna. Veja como a inteligência artificial nos ajuda a identificar informações, dados que poderiam nos ajudar a ter um resultado melhor no nosso projeto, na análise que está sendo feita, na decisão que vai ser tomada.
análises financeiras necessárias. Então, aqui a modelagem P5 poderá considerar, né? Então, tem aqui uma série de itens também. Riscos iniciais, fez um mapeamento, risco inicial, impacto potencial e resposta inicial recomendada. Então vejam quantos riscos ele apontou aqui. Premissas, está sugerindo premissas aqui, estão sendo utilizadas apenas como uma base preliminar. E restrições, principais restrições identificadas. Olha o que virou um documento que era simples, ele transformou aqui em diversas estruturas muito mais documentadas e apontando as lacunas, ou seja, o que eu ainda preciso ter como informação para ter um resultado consistente no projeto. Olha aqui a quantidade de informações que ele listou. Uma recomendação preliminar para o projeto, e gates sugeridos, né? Então, eu tenho aqui também uma sugestão de possíveis pontos de controle aí no projeto. E perguntas para uma decisão executiva. Também sugeriu aqui quais seriam as perguntas executivas adequadas. Fez uma validação da análise, partes com maior nível de incerteza e conclusões que dependem de validação humana. Dados necessários antes da aprovação definitiva do business case. Nível de confiança por sessão. Vejam a quantidade de detalhes que ele nos forneceu. Então, até é difícil de mostrar tudo aqui para que a gente não fique muito tempo analisando todas essas informações. Então, tá aí um prompt que você poderia melhorar utilizando o Easy Prompt Creator e executar para o seu projeto. Uma atividade rápida, então, diagnóstico inicial com IA. Após utilizar o prompt base de diagnóstico, responda: quais são os pontos úteis? Então você deve ter executado aí e agora você vai analisar quais pontos foram úteis e aplicáveis ao seu contexto. Pontos genéricos: quais pontos ficaram genéricos e precisam de mais contexto? Novas perguntas: quais perguntas aí a trouxe que você não havia pensado? E próximas entradas: quais informações você precisa fornecer para melhorar a próxima resposta? Registre pelo menos uma lacuna importante que você identificou. Essa lacuna será usada para melhorar o business case. Então, o tema de abertura, também vamos produzir um termo de abertura inicial. Não é apenas um formulário, ele é um acordo inicial de intenção, de autoridade e de direção para o projeto. Ele nos ajuda a responder o quê? O que será feito, por que será feito, quem autoriza, quais são os objetivos, quais são as principais entregas, quais restrições existem e quais riscos já são visíveis em um projeto. Então, prompt base aqui para elaborarmos um tema de abertura do projeto. Esse já está no formato do nosso método, né? Esse aqui eu vou copiá-lo e já vou adaptar direto, ok? Vou mostrar aqui todas as partes dele, copiamos e vamos executar dentro da mesma conversa. Então, já temos aqui um business case. Para facilitar, eu vou executá-lo aqui dentro daquela mesma estrutura. Então, papel. Atue como gerente de projeto experiente com conhecimento do PMBOK 8. Referências e contexto. Estou criando uma primeira versão do termo de abertura do projeto deste, deste projeto, deste chat. Utilize as informações do business case inicial que ele acabou de produzir. Então, ele já tem as informações aí disponíveis. Objetivo da interação: organizar uma primeira versão do termo de abertura com todos os campos estruturantes do documento. Julgamento esperado, implícito. O documento deve ser coerente com o business case, estruturado por campos reconhecidos pelo PMBOK 8 e distinguir claramente o que é premissa do que é fato confirmado. Entradas, projeto de trabalho, projeto deste chat, para facilitar, né? Já estamos dentro do chat. Ou se estiver executando o chat business case, adapte. Se abrir um novo chat, anexe o business case aqui para orientar se você for utilizar esse prompt depois para algum outro projeto, em algum outro lugar. Tipo de saída: documento estruturado com os campos, colocou aí todos os campos. Observações de validação: não trate lacunas como fatos, sempre explicite o que precisa ser confirmado. Então vamos executar. Agora, para produzir um termo de abertura inicial. Então, depois você pode pedir para a própria inteligência artificial que você estiver utilizando preparar os arquivos para download e fazer download.
Algumas vezes, algumas IA apresentam dificuldades para produzir documentos para download. Se isso acontecer, você pode copiar o conteúdo e jogar dentro de um editor de texto qualquer que você utilize, um Microsoft Word ou Google Documentos, aquele que você preferir. Então, termo de abertura do projeto, aqui uma versão preliminar. Ele produziu, mostrou a convenção utilizada, nome do projeto, ponto de consistência documental, então ele colocou diversas informações, a justificativa do projeto, o que mais que ele colocou aqui? Os objetivos, um objetivo geral e objetivos específicos, então já documentando muito mais o projeto, metas quantitativas, os benefícios esperados. Algumas coisas podem se repetir entre o business case e o termo de abertura, é natural isso. Principais entregas, entregas confirmadas, entregas complementares propostas. Então, olha a quantidade de entregas que ele sugeriu aqui. Escopo preliminar, o que está dentro do escopo, e condição de escopo. Então, tem aqui também. E o que está fora do escopo preliminar. Então, mostrando aqui aquilo que não está sendo considerado no escopo. Ponto pendente, também apontou alguma pendência aqui. Stakeholders-chave, então tem aqui as principais partes interessadas. E premissas. Premissas abaixo não são fatos confirmados. Então tem aqui algumas premissas sugeridas e restrições também. Então vejam quantos ele apontou. Riscos iniciais, pegou aquelas informações, pode ter evoluído alguma coisa, pode estar igual ao business case, depende muito da análise que ele fez aqui. Não é o nosso objetivo aqui comparar isso agora, mas depois nós vamos fazer comparações, vamos fazer evoluções desses documentos, ok? Marcos relevantes, então aqui alguns marcos importantes do projeto. Critérios preliminares de sucesso, projetos considerados bem-sucedido quando, né, e indicadores propostos também. Autoridade do gerente de projetos, uma autoridade proposta, limites de autoridade e informações ainda pendentes. Pontos pendentes de validação, então tem aí uma série de pendências. Aprovação preliminar recomendada, um quadro de aprovação final aqui para assinaturas, para decisão com datas. Então gerou um documento bem completo aí para o nosso termo de abertura inicial. Então temos aí a primeira atividade, uma primeira versão do termo de abertura. Após utilizar o prompt base, então revise o TAP com as seguintes perguntas. Coerência: o termo de abertura está coerente com o business case? Então você pode comparar os documentos antes de pedir para a IA fazer isso para você. Objetivos mensuráveis: há objetivos mensuráveis definidos? As entregas estão claramente definidas? Você tem premissas declaradas, explícitas? Riscos iniciais estão identificados? Existem lacunas de informação explícitas identificadas? A decisão, o documento ajuda a tomar uma decisão real? Então, se houver algum conflito entre o business case e o termo de abertura, registre isso como uma lacuna, não tente resolver inventando essa informação. Comparar IAs não é procurar a melhor IA, então posso comparar IAs e aprender a avaliar a adequação. A mesma pergunta pode gerar respostas diferentes, como a gente já viu em alguma das aulas das partes anteriores aí. Então, estruturar um IA pode ser melhor para estruturar documentos e artefatos, uma outra pode ser melhor para revisão crítica e identificação de falhas, uma outra pode ser melhor para síntese, para resumir, para condensação de informações, e uma outra para refinar linguagem, outra pode ser melhor para o refinamento de uma linguagem, por exemplo, executiva. O profissional maduro não se apaixona por ferramentas. Ele avalia cada resposta e principalmente cada contexto. Então, como eu já lhe disse anteriormente também, eu utilizo todas essas que nós estamos usando como base aqui e mais algumas. Então, para cada situação, uma determinada IA pode lhe dar um resultado melhor. Então, você pode fazer um teste entre alternativas A e B de A. Colhe o mesmo prompt, próximo slide, em duas IAs diferentes. No ChatGPT, no Gemini, no Copilot, no Claude ou em qualquer outro que você preferir. Depois responda qual resposta foi mais útil e aplicável, qual foi mais genérica e superficial, qual trouxe melhores perguntas de aprofundamento, qual pareceu mais confiante sem evidência real, qual você usaria como base para o artefato e
fazendo uma revisão crítica, qual você usaria para a revisão crítica da outra. Então, tem aqui um prompt de comparação crítica. Atue como avaliador crítico de respostas de IA para a gestão de projetos. Vou fornecer duas respostas geradas por ferramentas diferentes para o mesmo prompt. Compare as respostas considerando, aí tem uma série de critérios aí para serem utilizados. Ao final, recomende qual resposta deveria ser usada como base, quais trechos deveriam ser combinados e quais pontos exigem validação humana. Eu não vou executar isso aqui porque eu não sei quais são as ferramentas que você quer comparar. Então, utilize esse prompt, execute em inteligências artificiais diferentes e depois você pode utilizar uma terceira IA para fazer uma comparação crítica das duas primeiras. Se não for possível, use a mesma IA como revisora crítica, deixando claro esse limite, tá? Então, é uma forma de você comparar esses resultados. A minha sugestão é que você crie agora e comece a sua primeira biblioteca de prompts e aplicações de IA. Então, ela não deve ser uma coleção de frases bonitas, ela deve ser um ativo de trabalho. Cada prompt precisa ter uma finalidade clara, contexto de uso, tipo de saída, critérios de qualidade, observação de validação, histórico de melhoria. Bons prompts evoluem com o uso. Então é importante a gente ir guardando os nossos prompts. Você já tem aí 5 prompts que você pode sair usando hoje. Um prompt de diagnóstico de contexto para entender o ambiente, as dimensões iniciais do projeto. Prompt de business case inicial para estruturar a justificativa e o valor do projeto, um prompt de termo de abertura do projeto para criar o acordo inicial de intenção, um prompt de revisão crítica para auditar artefatos e identificar fragilidades, que nós já vamos ver, e o prompt para comparação entre IAs, para avaliar a adequação e combinar o melhor de cada resposta. Então, esses 5 já formam uma primeira base profissional aí para o seu uso de IA em seus projetos. Então, prompt de revisão crítica. Atue como PMO experiente crítico. Aí, referências de contexto. Texto fornecido é uma primeira versão de um artefato de projeto a ser colado pelo usuário. Então, seria para você fazer uma revisão crítica desse artefato. Objetivo da interação: revisar uma primeira versão de artefato de projeto com olhar crítico e estruturado. Julgamento esperado: avaliar clareza, coerência, lacunas, premissas, etc. Né, diversos pontos aí sugeridos. Entradas: o texto para revisar, você cola o texto aqui dentro. Tipo de saída: apresentar o que manter, o que ajustar, o que excluir, o que perguntar antes de aprovar e uma versão revisada, se houver informação suficiente. Observações de validação: não aprovar sem evidência suficiente, sinalizar claramente o que é inferência e o que precisa de confirmação. Esse eu também não vou executar porque eu não sei o que você quer revisar. Então, para você fazer uma revisão crítica de algum texto, de algum documento, você pode utilizar esse prompt adaptando de acordo com a sua necessidade e o contexto. Então, eu tenho aqui também um texto de melhoria de prompt. Se você não quiser utilizar o Easy Prompt Creator para melhorar os seus prompts, para formatar, você pode utilizar esse em qualquer um que você quiser, para melhorar os textos, para melhorar os prompts dos teus textos dos seus prompts antes de você colocar numa biblioteca. Então, aí ele está colocado para atuar como um especialista em engenharia de prompts aplicado à gestão de projetos. Revise o prompt abaixo e melhore sua qualidade. Considere clareza, etc. Né? Apresente um diagnóstico, versão melhorada. E o prompt original você cola logo abaixo. Então tem aí também para aquele que não quiser utilizar os GPTs. Ah, eu prefiro usar o Grok, o DeepSeek, prefiro usar qualquer outra inteligência artificial que você quiser. Você pode executar diretamente lá. Desafio final desse nosso primeiro módulo gratuito. Consolide seu primeiro kit de uso profissional de IA em projetos. As entregas: uma primeira versão da sua biblioteca de prompts. Você, como eu disse, já tem pelo menos 5 prompts aqui nos materiais, adaptando para suas necessidades. Checklist pessoal, checklist de validação valida personalizado, ou seja, adapte esse checklist se você achar que fica melhor. O seu primeiro registro de uso e validação de IA, um business case inicial, uma primeira versão estruturada com IA de um dos nossos projetos, né, ou daquele que eu disponibilizei para você, ou de um projeto pessoal seu.
e um termo de abertura do projeto, uma primeira versão coerente com um business case também. O objetivo não é nós entregarmos documentos perfeitos, seria uma utopia. É demonstrar um uso estruturado, crítico e responsável de IA. Esse é o nosso objetivo aqui. Aqui eu vou deixar sempre, como é um curso autodidático, né, ou auto estruturado para você aprender sozinho, sua entrega será considerada consistente se ela demonstrar, vou deixar sempre alguns critérios de qualidade aqui para você validar. Contexto claro, o projeto e seu ambiente estão bem descritos. Prompts estruturados. Prompts seguem a fórmula projeto ou estão estruturados dentro dos seus critérios. Validação humana explícita. Fica claro o que foi validado por uma pessoa. Separação de fatos, premissas e lacunas. O que é fato, o que é premissa e lacuna está diferenciado. Coerência entre os documentos. Business case e termo de abertura são consistentes. O registro mínimo de uso. Então, tem pelo menos um uso relevante de A que está registrado. A capacidade de explicar. Você consegue explicar o que foi aceito, ajustado ou descartado? Se nem você consegue explicar o uso de IA, vai ficar difícil convencer as outras pessoas de que elas precisam utilizar IA e que você precisa utilizar IA dentro da empresa, já que você está aqui aprendendo a utilizar IA. E uso seguro dos dados. Não foram utilizados dados confidenciais sem autorização. Muito importante confirmar isso. Uma autoavaliação também para você pensar, né, com relação a o que você teve durante essa primeira parte da nossa jornada. Qualidade da interação. Minha interação com IA foi genérica ou profissional? Então, se você executou isso no ônibus, se você executou isso assistindo em algum lugar que você não conseguiu executar as atividades, é importante que você volte, assista novamente e execute as atividades para conseguir avaliar isso. Contexto. Eu forneci contexto suficiente. Critérios. Eu defini critérios de qualidade. Validação. Eu validei a resposta. Lacunas. Eu identifiquei lacunas. Registro. Eu registrei o uso relevante. E explicação. Eu consigo explicar por que aceitei ou alterei a resposta de A. Então, tudo isso são pontos aí para que você possa fazer uma autoavaliação que você deve levar deste primeiro módulo aqui. IA não entrega valor sozinha. Valor vem da qualidade da interação humana. Sempre somos nós humanos que vamos dar a última palavra. Prompt bom não é comando bonito. É a estrutura de raciocínio aplicada ao problema, à necessidade. Resposta útil é diferente de resposta correta. Utilidade e veracidade são dimensões diferentes, sem dúvida nenhuma. Validação humana não é opcional, é parte essencial do processo profissional. Sempre. Governança proporcional não é burocracia, é memória útil para decisões melhores. Responsabilidade permanece sempre humana. Gerente de projetos aumentado, ampliado por IA continua sendo responsável pelas decisões. Dados sensíveis exigem cuidado. Nem tudo que pode ser enviado para IA deve ser enviado para IA. Muito cuidado com isso sempre. Alguns bônus exclusivos do curso. Para impulsionar ainda mais sua aplicação prática em IA, nós incluímos agentes de IA pré-configurados. Você já teve contato com alguns aí. O criador de prompts, o Life Canvas, alguns agentes especializados em tarefas de gestão de projetos prontos para otimizar seu fluxo de trabalho e acelerar resultados que são disponibilizados durante o curso. Biblioteca de prompts completa. Então, ao final do curso, você vai ter uma coleção abrangente de prompts, todos no formato projeto, e alguns não, testados e refinados para diversas situações e desafios de projeto. Manual completo do AI EasyBox Framework, então todo o conteúdo do framework disponível para lhe ajudar. Planilha, o ambiente operacional do nosso framework, que é a EasyPMDoc, com todos os artefatos, checklists e repositórios sugeridos pelo framework em uma única estrutura, e o acesso ao AI EasyBox Framework, acesso ao guia do framework, né, como você já viu. Então, o ambiente também vai ser disponibilizado para você. Esses bônus complementam o seu aprendizado e fornecem ferramentas práticas para a sua aplicação imediata. Você já consegue sair utilizando de imediato tudo aquilo que você está vendo aqui no curso. Então, a partir de agora, você não deve usar IA só para produzir texto.
Lógico que ela pode nos ajudar nisso, mas nós podemos ir muito além disso. Você pode usar IA para estruturar pensamento, revelar lacunas, testar alternativas, melhorar decisões e produzir entregáveis mais consistentes. Toda resposta importante de IA deve passar por três perguntas: o que posso aproveitar, o que preciso validar e o que não devo aceitar ainda. Próximo passo é você aplicar essa capacidade à escolha de abordagem do projeto, que é o que nós vamos ver no próximo módulo. Eu espero que você decida no próximo módulo, seguir no próximo módulo, para que a gente responda a seguinte pergunta: qual a melhor forma de conduzir este projeto? E aí nós vamos aprofundar uma série de outras coisas. Aqui estão as principais referências deste módulo, ok? Referências do PMI, a oitava edição do Guia PMBOK, o padrão de inteligência ou para inteligência artificial de gerenciamento de projetos, em gerenciamento de portfólios, programas e projetos, que é a referência do PMI para o tema. Tem mais algumas publicações do PMI e o nosso framework AI EasyBook, além de alguns materiais autorais. Então, eu usei materiais, ferramentas, apoio de inteligência artificial de forma ética e profissional, responsável, com respeito aos direitos autorais e à propriedade intelectual. Tudo que foi gerado neste curso foi revisado por mim, foi validado por mim e é minha responsabilidade pessoal. Então, existe uso de inteligência artificial, sim, para produzir este curso, mas a autoria do curso é minha. Eu uso ela para me ajudar, não para fazer por mim. É isso que você precisa aprender a fazer como um bom gerente de projetos. Usar a IA como um apoio. Então, de novo, espero que você decida seguir aqui no curso conosco. Nós temos aí mais 6 módulos à frente. Tem um monte de atividades, um monte de aprendizado. E se você decidir seguir, mesmo assim, eu recomendo que você faça esse intervalinho de 10 minutos, se você já quiser adquirir o curso e continuar, para que você tenha o melhor aproveitamento possível. E eu vou estar lhe apoiando, te acompanhando, tirando dúvidas, te orientando durante toda essa jornada, através do canal do WhatsApp, através do LinkedIn, através do canal que você me procurar. Eu vou lhe apoiar, eu vou lhe ajudar nesse aprendizado. Conte comigo, professor André Ricardi, um parceiro seu nesse aprendizado para aprender a utilizar o melhor da IA com a ajuda da própria IA. E, lógico, com a minha ajuda também. Saúde, muito sucesso, um grande abraço para você. Espero te ver nas próximas aulas.